Amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo quero tratar de uma parte de um livro que eu estava lendo agora e que eu achei muito interessante e gostaria de dividir aqui com vocês. É um livro que tem vários artigos, já vou mostrar esse livro, e um dos artigos fala logo no início sobre criminalização primária e criminalização secundária. Eu não pretendo aqui explicar detalhadamente as etapas de criminalização. Eu até já gravei um outro vídeo que está no canal do YouTube, é um pouco mais antigo, mas lá eu explico mais detalhadamente essas etapas ou fases de criminalização. Aqui eu quero apenas mostrar para vocês esse livro, esse texto e especificamente uma parte inicial do texto, uma parte inicial do artigo que trata, na verdade, de crimes econômicos, mas tem duas páginas que falam sobre as etapas de criminalização. Se vocês gostarem desse formato de vídeo, eu posso gravar novos vídeos, interrompendo quando eu estiver lendo, rapidamente eu paro e gravo um vídeo rápido de 2, 5, 7 minutos, apenas tratando rapidamente daquele tema que está na parte que eu gostei no livro ou no artigo, enfim. Então, se vocês gostarem desse formato, comentem por aí, que aí eu posso fazer mais vídeos desse jeito. Pois bem, o livro é este aqui. É um livro de 2011, o nome do livro é Processo Penal, Constituição e Crítica. Estudos em homenagem ao professor doutor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, um dos maiores nomes do processo penal brasileiro e que é organizado pelo Gilson Bonato. O livro é da editora Lumen Iuris, eu até vou publicar agora nos próximos dias um livro sobre dignidade da pessoa humana e hermenêutica filosófica pela Lumen Iuris também. E esse livro provavelmente vocês encontram no site da editora Lumen Iuris ou em qualquer outra livraria. O livro tem vários artigos, tem artigos de grandes nomes do processo penal. Eu posso rapidamente citar alguns aqui, como o Alexandre Moraes da Rosa, o Hamilton Bueno de Carvalho, o Aurí Lopes Júnior, o Diogo Malan, o Eugênio Pacelli, o Fauzi Hassan, Geraldo Prado. Olhando do outro lado aqui, Gustavo Badaró também. Olhando do outro lado tem outros nomes de peso também, como Juarez Tavares, Lênio Streck, enfim, Nilo Batista, Nuno Brandão, Rubens Casara, René Ariel Dott, enfim, são vários autores que escreveram vários artigos para esse livro. E o trecho que eu quero destacar é na página 289, também na página 290, um texto chamado Criminalização dos Delitos Econômicos, um direito penal igual para todos? O nome do autor é Francisco do Rego Monteiro Rocha Júnior. É um trecho muito interessante. O texto em si é ótimo. E essa parte inicial que tem a ver com a criminologia, quando trata da criminalização, é excelente. Ele dá um tom muito diferente ao assunto e ele até tem uma frase final nessa parte que eu quero destacar. Ele fala o seguinte, na página 289, antes de elucubrarem tela abstrata, descem das nuvens teóricas para delinear a prioristicamente o poder punitivo do Estado, constituído por um mecanismo complexo e sofisticado de instituições estatais e paraestatais, dentre as quais se destacam as agências de criminalização primária e secundária. Enquanto a criminalização primária, se constitui na instituição encarregada da feitura das leis criminais, tarefa que nos termos constitucionais é levado a cabo pelo parlamento em nosso país, estas congregam as entidades voltadas para a efetivação dessas mesmas leis penais, como é o caso, aí falando da criminalização secundária, como é o caso da Polícia, Ministério Público e Poder Judiciário. Em seguida ele continua. É que, em virtude da limitada capacidade das agências de criminalização secundária, esses órgãos que eu mencionei agora, polícia, MP, judiciário, de executarem toda a tarefa a elas propostas pelas leis criminais, elas se veem constrangidas a agir de modo seletivo. As agências de criminalização secundária selecionarão as condutas que serão
investigadas por conta desse excesso de atribuições, desse excesso, às vezes uma falta de pessoal e ao mesmo tempo um excesso de crimes para investigar, um excesso de condutas criminosas. Aí, em seguida, ele continua falando, como se fosse resultado de uma seleção. Isso cria um estereótipo, ou seja, a fixação de uma imagem pública do delinquente como componente de classe social, étnica, etária, de gênero e estética, que no final das contas é proveniente daquela seleção. Então ele diz que por conta desse excesso de atribuições, desse grande número de crimes para investigar e também pela falta de estrutura das agências, ocorre uma seleção. Tem que selecionar o que vai investigar. E normalmente, aí agora é a minha opinião, o que é selecionado para investigação são esses crimes mais graves, ainda que o Brasil tenha um índice de apuração de homicídios muito baixo, mas são esses os crimes mais graves que são apurados por essas agências. E também em determinados setores, em determinadas regiões, há uma concentração, seleciona-se onde investigar ou o que investigar. E isso vai criando uma imagem de quem seria o criminoso. Aí em seguida ele continua, ele dá um exemplo muito bom aqui, falando sobre um furto qualificado praticado por 2 pessoas durante a noite contra órgão público. Tem pena de 2 a 8 anos. E, por outro lado, temos a suspensão da punibilidade que incide em favor do fraudador do fisco que tenha sonegado milhões de reais, enquanto estiver discutindo na esfera administrativa o quantum devido. Ou seja, quanto aos crimes contra a ordem tributária, até uma suspensão. Enquanto está discutindo, enquanto não é constituído o crédito, nem há a apuração penal. Mas no âmbito dos crimes patrimoniais, ainda que contra um órgão público, como nesse exemplo de furto contra um órgão público, há uma imediata atuação penal. Não estou dizendo que a polícia vai selecionar isso para investigar e outra coisa não. Estou dizendo que a jurisprudência se fixou no sentido de que os crimes contra a ordem tributária, seguindo disposição expressa em lei e até súmula vinculante, não devem ser denunciados enquanto não constituído o crédito tributário. Por outro lado, a lei, quanto aos crimes patrimoniais, ainda que sem violência ou grave ameaça, como o furto, tem uma imediata apuração penal. É instaurado o inquérito policial e é denunciado independentemente de qualquer outro fator. E em seguida ele fala, o mesmo ente estatal sendo lesado por algumas dezenas de reais no primeiro caso do furto qualificado e em alguns milhões de reais no segundo. É a seletividade ou a danosidade social do delito o critério que vai enviar o autor para o cárcere? Ele pergunta, será que é isso, a seletividade ou a danosidade social, o prejuízo causado pelo delito que vai enviar o autor para o cárcere? Evidentemente que não. E em seguida ele arremata com uma frase muito boa para logo em seguida começar a parte de abordagem da criminalidade econômica. Ele fala, não seria equivocado afirmar que o direito penal se trata de mecanismo de poder seletivo, antidemocrático, preconceituoso e absolutamente desigual. Esse trecho é excelente desse artigo do Francisco do Rego Monteiro Rocha Júnior. Portanto, em suma, temos uma criminalização primária, a elaboração das leis, e a criminalização secundária, por meio da atuação da polícia, do MP e também do judiciário. E essa criminalização secundária, pela falta de estrutura, pelo excesso de crimes, pelo excesso da criminalidade principalmente tradicional, gera uma seletividade, seleciona-se o que vai investigar e por isso gera uma aparente imagem de quem é o criminoso e ao mesmo tempo gera essa desigualdade. E isso é algo que eu venho falando bastante. Se alguém furta um valor baixo de um órgão público, às vezes nem é aplicada a insignificância, nem é aplicado o princípio da insignificância em relação àquele crime
patrimonial que tem como vítima um ente público, um órgão público, porque fala-se que é o patrimônio público em jogo. Por outro lado, em relação a crimes contra a ordem tributária, tem aquele teto para alguns de 10, para alguns de 20 mil reais, mas tem esse valor que é considerado para fins de nem mesmo oferecer a denúncia, de modo que há uma desigualdade nesse contexto. Eu espero que vocês tenham gostado deste breve vídeo sobre esse livro. Se vocês gostaram, comentem aí que eu posso, sempre que eu estiver lendo alguma coisa, eu sempre quero dividir com vocês o que eu estou lendo ou o que eu acabei de ler. Se vocês gostaram, é só falar que eu continuo fazendo isso e podemos fazer mais vídeos nesse sentido. Interrompo rapidamente a leitura, faço um vídeo comentando algo que eu gostei e aí comento rapidamente. Então, se inscrevam no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como lista de transmissão para receber todos os meus artigos e vídeos diretamente no WhatsApp, além de você encontrar nesse link artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.